Vamos falar de Covid, né? Teve programa do Átila nesse último sábado, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Não tanto quanto na última segunda-feira, está fazendo de uma maneira mais resumida, né? Mas primeiro trazendo aqui os números, né, com as atualizações, sendo que está ocorrendo um apagão de dados aqui no Brasil, né? Na verdade, a gente não tem mais como ter ideia, né, da real situação da pandemia, né, em função desse apagão de dados, né? Olha aqui, eu vou primeiro passar para vocês, né, os dados eu trouxe do G1, né, porque a Folha de São Paulo não trouxe na primeira página, mas vejam só como o apagão de dados parece que está afetando, inclusive, a imprensa, né? Olha só. Brasil, 12 de dezembro. Aí tem um total de pessoas, né, que receberam pelo menos uma dose, né? 74,93% da população. Total de pessoas que estão totalmente imunizadas, 65,32% da população. Total de doses aplicadas, né? 87,68% das doses distribuídas pelo Estado. 9 estados e o DF divulgaram dados novos. 17 estados não divulgaram dados novos, né? Então, a gente não tem, né, como, né, com essa quantidade de estados sem dados novos, né, de ter realmente uma atualização efetiva, né? Agora, sobre o número de mortes, né? Sem dados de 9 estados e do Distrito Federal, que não atualizaram, né, os números de mortes, né? 9 estados e o DF. O Brasil registrou nesse domingo 82 mortes por Covid nas últimas 24 horas, com um total de óbitos chegando a 616 mil, né, desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou, né, em 181, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. Isso lembrando, né? Sem os dados de 9 estados, né? Em casos confirmados, né, a média móvel dos últimos 7 dias foi de 6.679, né, novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 27% em relação aos casos registrados em 2 semanas, indicando queda nos diagnósticos, né? Então, é muito difícil, né, saber o que pensar a respeito, né, com desses dados, né, quando, né, a gente tem aí 17 estados sem apresentar dados sobre vacinação, né, 9 estados, né, sem apresentar dados sobre o número de mortes e número de casos, né? E esse apagão, ele, né, vem, né, como consequência dessa invasão, né, de hackers, né, no site do Ministério da Saúde, né, que tudo indica que foi uma invasão política, né, não foi uma invasão, né, econômica, uma tentativa de extorsão, né, porque os dados continuaram lá, né, houve uma, né, pelo menos esse é o entendimento que eu estou tendo, né? Se alguém quiser me corrigir aí, fica à vontade. É muita informação também, né? Mas, no meu entendimento, né, está muito claro que essa foi uma invasão política, né? O Átila, até em função dessa situação, denunciou, né, no programa dele no sábado, que ele foi vítima de ataque, né, dentro dos dados de vacinação do SUS, né, alteraram o nome dele, o nome da família dele, do pai dele, colocaram, né, xingamentos nazistas no lugar do sobrenome dele, do nome do pai dele e tal, e atacaram também, né,
já tinham atacado, só antes desse ataque dos hackers, outras figuras públicas também, né? Inclusive o Boulos, a Manuela Dávila, e outras figuras públicas tiveram, né, os seus dados de vacinação adulterados, né? O Átila tomou providências com o advogado, conseguiu informações do Ministério da Saúde, né? Eles têm o dado da matrícula, né, que foi utilizada de um médico de Rondônia, né, que foi utilizada para alterar os dados dele, né? Ele tem a chave lá para poder fazer as alterações. Não se sabe ainda se foi esse médico, né, que cometeu esse crime ou se utilizaram com ou sem o conhecimento dele, né, a senha dele, para fazer essa adulteração. Né? Então, a gente tem visto, né, os ataques políticos, né, ao Conect SUS, né, e esses ataques políticos produzindo graves consequências aqui no país, inclusive, né, dificultando o controle da vacinação. Né? E tudo isso assim, né? A gente vê o presidente, o ministro, lambe-botas dele falando, né? Eu prefiro a vida, né, do que a liberdade, né? Como se alguém estivesse ameaçando prender alguém. Né? Essa aqui ameaça a liberdade é essa. Né? A liberdade de não poder se comportar como um imbecil, né, que ameaça a vida dos outros, porque se recusa, né, a aceitar as evidências científicas e a tomar a vacina, né? Essa liberdade que está ameaçada, né? E esse tipo de ação política, né? Eu acho que é muito plausível que a gente desconfie, né, que esses ataques aí tenham a mesma origem, né, nos mesmos grupos bolsonaristas que operam, né, no subterrâneo da internet, das redes sociais, para fazer esses ataques. Né? Então, gravíssimo, né, isso que está acontecendo. Agora, né, tanta coisa gravíssima acontecendo, né, eu nem vou dizer que eu espero aí que as coisas sejam investigadas, que se descubram quem foram os responsáveis por esses ataques, né, que providências sejam tomadas para que nada disso mais se repita. Né? Eu acho que nós estamos vendo aí mais um exemplo de como opera a extrema-direita bolsonarista, né? De como, né, eles não têm limites, né, para destruir, para sabotar, para produzir morte e destruição, né, em nome né, da sua linha política, dos seus interesses, dos interesses econômicos, né, dos empresários que, né, querem, né, essa política de morte em nome, né, de supostamente conseguir aumentar os seus lucros. Né? Então, a situação da pandemia, né, aqui no Brasil, né, segue, né, colhendo os benefícios do aumento da vacinação, né, colhendo, né, os malefícios da desigualdade da vacinação, colhendo os malefícios, né, de repetir os erros dos europeus, né, de, em função do aumento da vacinação, tomar medidas precipitadas, né, no sentido da retirada do uso de máscaras, de restrições que não deveriam ser retiradas, e etc. Então, nós vivemos, né, um período de queda significativa da pandemia, né, do número de casos e do número de mortes, né, mas que antes desse apagão de dados, né, vinha já sendo substituída por uma tendência de estabilidade. Né? No momento, o máximo que podemos fazer, né, esperar, né, que esse apagão de dados se resolva, né, para a gente saber se há uma nova tendência de queda, né, se mantém a tendência de estabilidade, né, ou se há uma nova tendência de aumento, né, no número de casos.